cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hora da política, e a gente hoje fala sobre o número de deputados que são pré-candidatos a prefeito esse ano e são liderados pelo PT e pelo PL, não é isso, Mário Flávio? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, a gente vai ter um número de candidaturas, né, que nunca tiveram tanto cunho ideológico. A gente falava sobre isso aqui fora do ar há pouco, nessa questão das pré-candidaturas aí que estão sendo apresentadas, que tem essa disputa Lula-Bolsonaro, né, que vai acontecer de novo em algumas cidades, não em todas, mas as duas legendas, PT e PL, que são de Lula e Bolsonaro respectivamente, elas têm aí, de acordo com o levantamento feito pela Folha de São Paulo, 48 deputados e um senador devem ser candidatos aí a prefeito na eleição desse ano. Aqui em Caruaru tem um, né, que é o Fernando Rodolfo. Mas se você der uma olhada rápida aqui, do total dos deputados pré-candidatos, 36 são de siglas que integram a base do presidente Lula, sendo que 2 deles atuam como vice-líderes do governo, no caso da Câmara, né, Alencar Santana do PT de São Paulo, que deve disputar o comando de Guarulhos, e Rogério Corrêa do PT de Belo Horizonte. E o PT deve contar com 10 deputados nas corridas municipais, enquanto o PL terá 9, né, parlamentares. Então é 10 a 9. Então vem depois na sequência o PSD com 5 deputados, União Brasil com 5, PDT com 3, MDB com 3, PSB com 3, PSOL com 3, PSDB com 2, Republicanos com 2, Cidadania com 1, PV com 1 e a Rede com 1. PP, Avantes, Patriota, Solidariedade e Podemos afirmaram que ainda não tem uma lista definida. Mas mostra mais uma vez como em alguns casos, né, em alguns cantos, a disputa vai ser mesmo naquele candidato que quer ser apoiado por Bolsonaro e o que quer ser apoiado por Lula. Uma das cidades mais emblemáticas nesse quesito é a cidade de São Paulo, né, que vai ter lá uma disputa em que existe hoje uma guerra, né, para saber quem vai ter o apoio do ex-presidente Bolsonaro. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, que é muito desconhecido ainda, pouca gente conhece, e o ex-ministro, né, o Salles, né, Ricardo Salles, que quer ser candidato também a prefeito de São Paulo. É do PL. No entanto, o Bolsonaro percebe que talvez uma candidatura do Ricardo Nunes, além de ter o apoio daqueles bolsonaristas mais raízes, tem também aquele de eleitor de centro que não quer votar no PT. Ele consegue atrair, talvez, um candidato mais bolsonarista, como é o caso raiz, no caso do Salles, que é um ex-ministro do meio ambiente, que era um dos mais bolsonaristas que tinha, talvez ele não consiga atrair esse voto do centro, né, que não quer votar no PT, mas que se for um candidato mais moderado do centro-direita, ele acaba atraindo. E lembrando que o PSDB, né, vem governando na cidade de São Paulo e vinha governando no estado há mais de 20 anos. Perdeu a eleição agora para governador, né, o ano passado, com a confirmação lá do Tarcísio de Freitas dos Republicanos, mas lembrando que São Paulo tem uma particularidade. O presidente Lula venceu a Bolsonaro na cidade de São Paulo. Foi uma margem apertada, mas venceu. Já o ex-presidente Bolsonaro venceu o presidente Lula no estado de São Paulo. Então Lula venceu na capital e perdeu no estado. Mas, como a margem foi pequena e o número de votos brancos e nulos foi alto em São Paulo, então mostra que a eleição teve aquela história do nem. Nem votou em Lula, nem votou em Bolsonaro. Então talvez um voto no Ricardo Nunes seja, uma candidatura do Ricardo Nunes, ela seja uma candidatura mais fácil de você trazer esse voto mais ao centro, né, para que ele possa ajudar nessa questão dessa votação. Então é isso que está movimentando o Bolsonaro a não declarar o apoio ao Salles e declarar o apoio a Ricardo Nunes. E por aí vai, né? Isso aí vai mais nas capitais, Laís, em algumas capitais principalmente do eixo, né, ali de São Paulo, Rio, de Minas, né? Quando você vem para o Nordeste, né, a situação hoje, que talvez um bolsonarista tivesse uma vida mais, com alguma chance, seria Fortaleza, né, com um capitão lá, me ajuda aí, Lucas, capitão de Fortaleza, que é candidato, Marco Aurélio falou até o nome dele esses dias,
Isso que é Catão Jacques, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Ele tem alguma chance lá, mas mesmo assim, ele já foi candidato na outra eleição de prefeito e ao governo, e toda vez quando ele começa as pesquisas... Capitão Wagner. Capitão Wagner, isso mesmo. Ele começa as pesquisas na frente, depois ele acaba sendo sofrendo a virada. Então, vamos ver se ele vai conseguir isso. Mas no Recife, por exemplo, João Campos deve ser reeleito, em João Pessoa também deve ser uma eleição de centro-esquerda. Maceió é a cidade mais bolsonarista que temos do Nordeste, né, do ponto de vista de capital. Lá o prefeito JHC é um bolsonarista assumido, e lá foi a única capital do Nordeste que Bolsonaro ganhou para o presidente Lula na eleição desse ano. Então, JHC é o favorito por lá também. Então, algumas cidades do Nordeste o bolsonarismo é um pouco mais forte, algumas capitais, mas em outras não tem a menor chance. Então, é isso que o pessoal vai pesar muito na hora de tomar essa decisão. E assim, a gente fala dessa polarização também, e aqui esses dados que você trouxe são só a respeito de deputados. Mas isso é muito maior quando a gente vai ver quem ainda não tem cargo. Deputados federais, né? Quem ainda não tem cargo, quem é deputado estadual, os próprios prefeitos. Se for somar, né? Se o levantamento for feito, por exemplo, de deputados estaduais, esse número ele aumenta. Por exemplo, vamos para Pernambuco, bolsonarista que você lembra assim de cabeça que vai ser candidato: Clarice Tessio, em Jaboatão dos Guararapes, Joel da Harpa, no Cabo de Santo Agostinho. Estou lembrando de dois, né? A Isabela Urquiza em Olinda. Isso, Isabela Urquiza em Olinda. Isso aí do lado de Bolsonaro, né? Se a gente for pegar o lado do PT, o lado da esquerda, esse número já tem o próprio João Campos no Recife, e você vai o outro do PL, né? É o Mano Medeiros lá em Jaboatão. Jaboatão é uma coisa curiosa, veja, Jaboatão tem dois candidatos fortíssimos que são bolsonaristas: a Clarice Tessio e o Mano Medeiros. Então quem ganhar ali... Esse Mano é o vice, que era o vice, que era o né? vice de Anderson. Quem ganhar ali é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Então fica faltando ali em Jaboatão, talvez Marília Reis seja candidata e outros que são ali, que seriam mais um campo à esquerda, mas é uma região que sofre muita influência do eleitor evangélico, a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Então, que é uma das que mais tem evangélicos no isso, estado, né? mais tem evangélicos, e inclusive os irmãos Ferreira, junto com o pai deles, eles dominam esse eleitorado muito forte. Então é um eleitorado muito de direita e tem muito viés, né, porque a esquerda durante muito tempo ela criticou bastante os religiosos. Inclusive tem até uma fala recente do presidente Lula dizendo que precisa chegar nesse povo, né, que tem que ter alguma maneira de se conversar com esse povo. E Bolsonaro conseguiu atingir o eleitorado evangélico de um jeito que a esquerda não consegue, né? Por várias críticas, eu acho que muitas exageradas também no que diz respeito à religião. A religião tem um lado muito complicado, mas também tem um lado muito bom que ajuda, seja ela católica, evangélica, espírita e por aí vai. Então são cidades que a gente vai ter muitos eleitores que são fiéis a um ou a outro, e que mesmo um exemplo, Zé Maria, prefeito de Cupira, que vai estar aqui hoje no estado de entrevista. Zé Maria é um bolsonarista assumido e ele foi reeleito com facilidade lá. Mas na cidade, Lula venceu o Bolsonaro com facilidade. Então, o eleitor, às vezes, na eleição municipal, ele separa, né, a questão da eleição nacional. Ele vota em Lula, mas ele vota em Zé Maria. Ele vota em Bolsonaro, mas de repente, no âmbito local, ele possa votar em Zé Queiroz da vida, um exemplo. Sim. Né? Então, tem muito isso que acontece. O eleitor ele acaba separando, porque na eleição municipal o voto às vezes é muito casado com o vereador ou a vereadora. A pessoa vai apoiar um candidato a vereador que está com algum presidente, mas ele separa, diz: olha, no seu presidente eu não voto, mas eu voto em você, e aí acaba votando também no cargo para o executivo. Então a eleição municipal é uma eleição muito particular. Ela só é polarizada em capitais que tem, ou em cidades que tem muito viés ideológico. Mas eu até conversava ontem com um assessor de um político. A maioria do povo lá não está nem aí para a eleição, não está nem aí para essa discussão política. Exatamente. Né? Só se vai se preparar para discutir política lá depois do São João, né, de julho, mais ou menos, quando começarem as convenções, porque a maioria mesmo ela quer pagar a sua conta em dia, ela quer ter o dinheiro da sua mensalidade do seu carro, da sua moto, do colégio da criança, né, quer ter seu dinheiro do seu lazer no fim de semana. A maioria está de olho nisso. E se a maioria estiver bem, a tendência é facilitar quem estiver no poder. Muito bem, Mário Flávio. Você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade, não é isso? Isso mesmo, Laís. Dentro do Manhã Cidade, eu volto.
E a gente vem falar sobre política com o André Santiago e hoje no estado de entrevista o Zé Maria, que ontem indicou o vice-prefeito lá como sucessor dele na prefeitura, em bater um papo aqui com o André Santiago, com a Vitória e também com o professor Marco Aurélio. Perfeito, Mário. Obrigada e até segunda-feira. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.